Anunciai a salvação de dia em dia. Salmos 96, versículo 2. Vamos assim, então, cumprindo a palavra de Deus, anunciando o evangelho de nossa salvação. Em Mateus capítulo 28, 19, também em São Lucas capítulo 24, versículo 47, e em Marcos 16, versículo 15 e 16. São três passagens bíblicas, um mesmo ensinamento de uma mesma situação, dada por Jesus Cristo, uma ordem, então, dada por Jesus para nós. Vamos meditar nisso? Veja, em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, nos mostra que nós devemos pregar o evangelho a todo mundo. Isto também é falado, é passado em Mateus capítulo 28, 19, também em Lucas capítulo 24, 47. Pregar, sim, evangelizar todas as nações. Agora, no segundo versículo mencionado de Mateus, ou melhor, de Marcos, capítulo 16, agora já também versículo 16, nos fala a palavra de Deus que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, já está condenado. Então o evangelho é para ser pregado e aqueles que crê devem ser batizados. Assim, é uma manifestação pública que cremos. Ou seja, ao crer, vamos obedecer às ordens escriturísticas. Já no Evangelho de São Lucas, nós temos que aqueles que receberão o Evangelho, e esse Evangelho deve ser anunciado, pregado em todo o mundo. Agora, na expressão de Lucas, diz, e em seu nome. É Jesus falando para que então os nossos irmãos, no caso, nosso irmão Lucas, trouxesse esse ensinamento. Então, em seu nome, no nome de quem? No nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz ali, em seu nome pregasse a remissão de pecados. Veja, o arrependimento e a remissão de pecados. No nome do Senhor Jesus Cristo. Já Lucas falando assim, agora Mateus já expressou de uma forma diferente, porém é o mesmo ensinamento, vindo por Jesus Cristo, uma ordem dada a nós. Mateus já expressou da seguinte forma, que nós devemos então pregar o evangelho a todo mundo e quem crer e for batizado, na expressão de Marcos, agora já Mateus fala, e em seu nome, é para ser batizado em nome. E esta expressão está em singular, não no plural. Vejamos então, não é um nome, ou seja, não são três nomes. É um nome pedido por Jesus Cristo. Lucas já falou qual é esse nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, na expressão de Mateus, então, ele diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a diferença aqui entre um evangelho e outro? Não há diferença nenhuma. Porque quando Mateus falou para batizar em nome do Pai, por isso singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não temos nenhuma passagem bíblica de um batismo sendo feito em nome do Espírito Santo. Não há tal coisa nas Escrituras, por quê? Porque Espírito Santo não é nome, ele pediu o nome do Espírito Santo. Também pediu o nome do Pai, não tem nenhum batismo nas Escrituras sendo feita ou sendo feito em nome do Pai. Eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Espírito Santo. Não há tal coisa na Bíblia. Isto é porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes. O Filho tem o nome, o Filho do nome, o nome do Filho de Deus é Jesus. Mas qual é o nome do Pai e o nome do Espírito Santo? Mateus capítulo 1, nós vemos que é o mesmo nome. Por isso Jesus nos mostrou, nos falou em São João 17,6, que em Jesus Cristo, ele manifestou o nome de Deus entre os homens. Qual é o nome manifestado entre os homens? Jesus. Jesus. O nome manifestado entre os homens é Jesus. Então,
Em Mateus capítulo 1, no versículo 21, nós vemos que o nome do Filho de Deus é Jesus. Amém. A Bíblia está correta. Porém, qual é o nome do Pai, então? Também é Jesus, porque em Mateus já, capítulo 1 também, mas no versículo 23 diz assim, e chamá-lo-ão de Emanuel. Então vamos chamar Jesus de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então veja, Jesus falou, eu manifestei o seu nome, o nome do Pai, entre os homens. E qual é o nome do Pai? E chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então vão chamá-lo, veja, vão chamá-lo o nome do Pai, Emanuel, é o nome do Pai. Então Jesus está mostrando que o nome do Pai é Senhor Jesus Cristo também. Por isso que Lucas falou para batizar e pregar o evangelho da remissão, batizando, como Marcos falou, em nome de Jesus Cristo, em seu nome. E já Mateus falou, batizando em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Senhor Jesus Cristo. Qual é o nome do Filho? Senhor Jesus Cristo. Qual é o nome do Espírito Santo? Senhor Jesus Cristo. Porque são 3 atributos. Não são 3 nomes ali citados em Mateus 28, 19. São 3 atributos. Veja, eu sou Pai, mas o meu nome não é Pai. Eu sou Filho, mas o meu nome não é Filho. E eu tenho o meu Espírito, mas o meu nome não é Espírito. E se eu lhe pedisse para batizar em nome do filho lá do meu pai, que sou eu, do pai dos meus filhos, que sou eu, e no meu próprio nome, o nome do meu Espírito que me dá vida, em que nome seriam batizados aqueles que crescem assim? Seriam batizados no nome do pastor Manassés Lopes Galvão. Pastor Manassés Galvão, por quê? Porque eu sou pai, eu sou filho e eu tenho o meu espírito, mas eu tenho um nome. Assim, o nome do Pai é Senhor Jesus Cristo. O nome do Filho é Senhor Jesus Cristo. E o nome do Espírito Santo, citado ali, também é Senhor Jesus Cristo, porque Espírito Santo é um atributo, Pai é um atributo, e Jesus é um atributo, são 3 atributos de um único Deus. E então, não há batismo na Bíblia em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, mas há batismo sendo feito em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, porque é o que Jesus pediu e eles nos trouxeram ensinamento. Agora, alguns chegam a dizer, eu prefiro ficar com o ensinamento de Jesus do que de Pedro, porque Pedro batizou lá em Mateus ou em Atos 2:38 em nome do Senhor Jesus. E eles falam, olha, isso é ensinamento de Pedro, eu prefiro ficar com o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é o que Pedro está cumprindo, batizando em nome do Senhor Jesus. Então, são 3 atributos: Senhor, Jesus, Cristo. O atributo Senhor é Deus sobre nós. Sim, o atributo do Pai é Deus, é o Senhor sobre nós. Senhor, o atributo de Jesus, o Filho, Jesus que morreu por nós no Calvário. Sim, Jesus. E o atributo do Espírito Santo. O que é o atributo do Espírito Santo? É o Cristo, é a unção de Deus. Sim, por isso ele estaria conosco, é a unção. Jesus disse, eu estarei convosco. Eu, nome, dizendo diretamente dele mesmo. Eu, nome singular, nome próprio, né, de Jesus Cristo. Eu estarei convosco e até mesmo em vós. Quem que está em nós? É o Espírito Santo de Deus. Veja como são 3 atributos de um único ser, ao qual então é Senhor, é Deus sobre nós. Efésios 4, versículos 5 e 6. O Senhor é Deus sobre nós, um único Deus, um único batismo. Não há 2 batismos, o de Jesus e o de Pedro. É o mesmo. Então, Senhor é o atributo do Pai, é Deus sobre nós. Jesus é o atributo do Filho, é aquele que morreu por todos nós. E o Espírito Santo, então, é o ofício, é o atributo de Deus em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós temos em Atos capítulo 8,
Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e assim todas as passagens bíblicas de um batismo cristão, de realmente todos os batismos, porque todos os batismos na Bíblia são os batismos dos verdadeiros cristãos. Então, todo batismo de um cristão é em nome do Senhor Jesus Cristo, de uma pessoa que se converteu ao Evangelho. Por isso, lá em Atos capítulo 2, versículo 38, aonde está expressando as primeiras conversões. Você também é convertido? Se ainda não é, te convido, se converta à palavra, se converta a Jesus Cristo e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nome, não atributos. Nome, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo. Foi nos pedido para cumprir esta ordem. Não é para nós conjecturar, discutir, não, é para cumprir esta ordem. Por isso, em São João 13:13 diz que ele é o nosso Senhor e Mestre, e quem o tem como Senhor e Mestre, cumpre os seus ensinamentos, seguem os seus ensinamentos, porque ele é o nosso Mestre. Aí vem a pergunta, a igreja pode dizer diferente, os teólogos podem dizer diferente, mas o que eu estou expressando aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. Volto a dizer, alguns dizem, não, eu prefiro ficar com o que Jesus falou. Então fique com o que Jesus falou. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é o nome desses três atributos. Ah, que coisa preciosa, que coisa maravilhosa. Nós não podemos tirar. Quem fala que fica com o que Jesus falou e não com o que Pedro falou, está tirando algo da Bíblia? Apocalipse 22 nos mostra, no versículo 20, que não pode tirar nada da palavra de Deus, porque senão nós somos ou seríamos passíveis realmente da perdição eterna. Não é para tirar nada, é para colocar tudo em prática. Mateus 28:19 está de acordo com Lucas 24:47, com Marcos também 16:15 e 16, e com Atos 2:38 e demais passagens já citadas de batismo sendo feito nas Escrituras. Como foi lá, continuamos batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, cumprindo a ordem dada por Jesus em Mateus 28:19 e demais passagens já mencionadas também. Venha entrar em contato conosco, venha falar conosco, nos assista pelo canal no YouTube, Tabernáculo Família Cristã. Também entre em contato conosco, talvez também pelo meio do Instagram, a maneira que for mais fácil. Entre em contato conosco e venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando assim que Ele é o nosso Senhor e Mestre, nos dá o ensinamento, nos dá a ordem e nós estamos aqui para cumprir, porque amamos a Jesus Cristo. Afinal de contas, a alegria do Senhor é a força da nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.